Você sabe o que os trens magnéticos de alta velocidade, a pasta de dente, o tratamento de água, os painéis solares, tomógrafos e turbinas de aviões têm em comum? São exemplos da utilização final dos produtos da Alcoa Poços de Caldas. Na fábrica são produzidos aluminas e hidratos, tarugos e lingotes de ligas a partir do alumínio e sucata, e o pó de alumínio, única unidade da Alcoa no mundo a fabricar este importante produto. Alcoa, transformando potencial em progresso verdadeiro. E o KDP, de certa forma, ajuda pessoas como eu a entrar de alguma forma no mercado. Liberdade que a gente precisa para trabalhar. Eu realmente entendi que eu era uma escritora. Faz com que eu tenha tranquilidade de escrever sem me preocupar com e amanhã eu vou para o KDP. Nem pergunto mais, nem me preocupo mais. Bom dia, amigos do Flipossos! Sejam bem-vindos às Salas Gerais nesse último dia do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Hoje é um dia, na verdade, de agradecimentos, muitos agradecimentos, porque além da GSC Eventos, que é a realizadora, junto com a Secretaria Especial de Cultura e o Ministério do Turismo, a curadoria este ano foi compartilhada com as editoras que acreditaram, editoras que estavam com a gente. Eu quero citar todas elas: a Círio Alvim, Brasil Publishing, Collie Books, Madrepérola, Martins Fontes, que é a nossa livraria oficial também, a Milcar Miolas, a Oficina Raquel, Piraporiando, Editora Planeta, Grupo Editorial Record, a Rocco, a KDP, que também está participando com a gente do primeiro, já fala um pouco desse concurso. Espera aí. A Sextante, Edições Sesc e a Rota Imaginária. Agradecer muito vocês por acreditarem e trazerem para nós essas mesas maravilhosas que tivemos nesses últimos 5 dias. Quero agradecer também o apoio da EPTV e da Tassi Transportes. E um grande abraço a todo mundo da Alcoa, que é nossa patrocinadora oficial através da Lei de Incentivo à Cultura. Isso é muito importante, pessoas acreditando na cultura no Brasil, acreditando na cultura, que isso pode fazer a diferença, acreditando na literatura. Nós, há 17 anos, fazemos o Flipossos. Nos últimos anos, tivemos que fazer ele de maneira virtual, mas a partir de setembro, do dia 13 a 11 de setembro, nós teremos o Flipossos novamente presencial aqui em Poços de Caldas. Fico até arrepiada. Vamos encher essa cidade sulfurosa de novo. Queremos todos vocês do Brasil e do mundo aqui com a gente. É isso, por enquanto. Agradecer muito, então, a todos que acreditaram em nós e na literatura, com certeza, como uma maneira de transformação. Quero agradecer muito a galera do Polígono Sul Mineiro, do livro, porque eles também acreditam muito no Flipossos, e junto com a gente estamos fazendo, então, o ciclo Território Literário Sul Mineiro, que está sendo lançado nessa edição do Flipossos virtual, que é um conjunto de atividades que são sugeridas, né, pelo Polígono Sul Mineiro do livro, para enfatizar a importância da literatura no sul de Minas Gerais. Seus inúmeros autores, são muitos autores do passado, agora do presente, esses autores que virão, né? E tem como missão também fortalecer Poços de Caldas, que é o maior celeiro de escritores da região, a candidatura da Unesco para integrar a Rede Internacional das Cidades Criativas. Olha que coisa maravilhosa, se tornando, assim, a primeira no âmbito da literatura no Brasil. Nós temos diversas gastronomias, e, assim, será a primeira de literatura, esperamos, assim, e a segunda em língua portuguesa do mundo. Clica no banner aqui embaixo que você vai saber mais e apoiar Poços de Caldas também. Vamos com a gente lutar por isso aí, para ter Poços de Caldas de novo, quer dizer, ter Poços de Caldas na Rede Internacional das Cidades Criativas. Então, Polígono, muito obrigada pela força, eles que estão oferecendo essa mesa. Já vou apresentar a mesa, espera só um minutinho, gente, já vou apresentar essa mesa. Quero falar também, então, finalizar esses recados,
falando de 2 concursos que nós temos abertos já. O primeiro é o concurso estudantil para as escolas particulares e públicas aqui de Poços de Caldas. Como eu falei anteriormente, é um sonho que a gente faça isso nível Brasil um dia, mas por enquanto é aqui de Poços de Caldas. Então, professores de Poços, mostre para o seu aluno, mande aí a redação ou o desenho do seu aluno. O tema esse ano é Letras e Música, a Sinfonia da Literatura. Lindo, né? E o segundo que nós temos aberto é o primeiro Prêmio Literário Nacional para Escritores Independentes, em parceria com a Amazon, a KDP que eu estava falando. A gente tem uma categoria especial para os escritores poços caldenses e sumineiros. Não deixa de consultar os regulamentos no nosso site, ok? Acesse aqui sobre o Flipossos que você vai pegar os 2 regulamentos, tá? Então, agora, sem mais delongas, eu vou apresentar essa mesa maravilhosa para iniciar o último dia. Ela é do Polígono, eu agradeço muito. Chama Literatura Infanto e Juvenil, o processo de criação literária. Nós temos Guiomar Paiva, Regina Renó, Sandra Rodrigues e Marco Túlio Costa. A mediadora dessa mesa maravilhosa é Larissa Oliveira. Oi, Larissa, bom dia. Oi, Helena, bom dia, Carol, bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à nossa mesa. Posso subir todo mundo, Larissa? Opa, pode sim, chama o pessoal. Então, vem, pessoal, e eu vou me retirar, mas estou aqui no backstage, o que vocês precisarem, estou aqui. Um grande beijo para vocês. Olá, pessoal, com muita alegria que eu estou aqui hoje, para apresentar para vocês essa 4ª mesa do ciclo Território Literário Sul-Mineiro. Eu sou sul-mineira, sou de Guaxupé, foi aqui, né, nesse território, nesse chão sul-mineiro que eu me formei leitora. Eu sou pedagoga, sou pesquisadora da área de leitura, história do livro, história da leitura, e é com muita alegria que eu participo da Flipossos pela primeira vez. Hoje eu venho aqui, então, para mediar essa 4ª mesa do nosso ciclo Território Literário Sul-Mineiro, para apresentar os nossos escritores maravilhosos aqui, sul-mineiros, claro, né? Escritores, enfim, da literatura infantil e juvenil. Então, a gente está com a Guiomar Paiva, queridíssima, Regina Renó, Sandra Rodrigues e Marco Túlio Costa, que vão contar para a gente aqui hoje um pouquinho mais sobre o seu processo de criação literária. Então, sem mais delongas, vamos começar esse bate-papo gostoso. Eu vou chamar a Guiomar Paiva para começar a falar com a gente sobre o seu processo de criação. Ela é natural de Caxambu, pedagoga, autora renomadíssima de mais de 30 livros para crianças e adultos. Seus livros foram e são sempre selecionados para festivais nacionais e internacionais, incluindo o prêmio de melhor livro infantil da Associação Paulista de Críticos de Arte e o concurso João de Barro de Belo Horizonte com o livro Giramundo. Ela também participa de diversas academias e grupos literários por todo o Brasil. É com muita honra, Guiomar, que eu passo a palavra para você. Bom dia a todos. Estou muito feliz de ter sido convidada para participar. A AFESMIL, que é a Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, me fez o convite, eu aceitei, e estou aqui para dividir um pouquinho. O meu processo criativo é muito interessante, assim, no sentido de que não é programado, não é habitual. Eu sigo mais a minha inspiração e a minha intuição. Então, quando a inspiração vem, que normalmente a inspiração vem de madrugada, naquela hora do sono e tal, e eu pego um tema para desenvolver. Por exemplo, eu fiz um livro infantil que se chama Dona Vassoura, e o Dona Vassoura, assim, caiu assim na graça das crianças, dos professores, foi muito trabalhado por limpeza, por lixo reciclado. Então, às vezes, um tema que a gente pensa tão simples, né? Ele vira uma coisa assim fantástica. E eu penso que o processo criativo, uma coisa puxa a outra. A editora, na época, Formato, falou: tem outro objeto que você tenha feito? Eu fiz sobre o telefone. E esse é meu prêmio APCA como melhor livro do ano, e eu como melhor escritora naquele ano do Brasil.
apenas uma coisa tão simples. Então, eu acredito mesmo que o meu processo criativo é a inspiração do Espírito Santo. Ele me manda a dica e eu trabalho aquela dica e vou fazendo, outra pessoa corrige, não sou eu, outra pessoa faz a revisão de texto, também não sou eu. E eu acredito muito que se a gente deixa a imaginação livre, sem muito protocolo e regras, ela fica como se fosse a louca da casa, que disseram que a imaginação é a louca da casa. Então, a minha imaginação é livre, solta, sem compromisso. Se eu escrever uma história por mês ou por ano, ou se eu parar 3 anos, como eu já parei, tudo bem. Eu acho que tem que ser intenso aquilo que a gente faz, né? Isso eu procuro fazer. E costumo dizer que eu gosto, sim, muito da minha obra. Porque se é o Espírito Santo que envia, ele não vai me enviar alguma coisa ruim, né? Então, eu penso que as emoções, a vida do cotidiano, as lembranças, como tem aqui no Casa de Vó, isso me inspira, sempre me inspirou, gente. É uma coisa que o meu processo criativo é baseado no meu dia a dia, sabe? É baseado nas experiências como adulta, né? E como criança, eu transfiro também não uma linguagem muito infantil, mas uma linguagem que a criança goste, se divirta, que seja lúdica, né, para ela aquela leitura. Mas, por exemplo, quintais, eu apenas observei uns quintais que estavam numa janela de um prédio e vi a diversidade de todos eles, e saiu Quintais, que é prêmio em Varginha, aquele prêmio da poesia escrita falada de Varginha. Então, aí eu fui vendo que tudo que eu fazia tinha um resultado positivo dentro da simplicidade que eu sou. Eu sou essa Guiomar Paiva, simples, que escreve com o coração. Nunca imaginei ganhar esses prêmios todos, nunca imaginei. O Giramundo, por exemplo, foi da cidade de BH, né? Aquele prêmio João de Barro da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu juntei todos os poemas que eu tinha feito de crianças a pedido de um filho que falou: mãe, o que você está escrevendo? Eu falei: isso é de adulto, filho, você não vai entender. E, de repente, eu comecei a escrever para criança por conta desse pedido, dessa frase. E ganhei o prêmio com o Giramundo, eu ganhei. E as coisas minhas foram acontecendo assim. Um bilhete apenas de pedido de desculpa. Eu imaginei que a desculpa é pequenininha, franzina, e que o perdão é grande, alto. Aí nasceu a magia da transformação. Temos uma gráfica ótima aqui onde eu moro, que é São Lourenço, e sempre eu vou lá e eles compartilham do meu sonho e saem coisas lindas de lá, sabe? Então, eu acho que tudo que a gente faz junto, sempre, sempre vai ser melhor, e as ideias vão fluindo, gente, e a gente convida um artista que saiba desenhar. Essa aqui é uma vizinha maravilhosa, a Selma, e assim, toda a minha obra foi construída por coisas tão simples. Uma vez eu tive a ideia de fazer o regime da Lua. Eu falei, uma pessoa chegou e falou: nossa, emagrece mesmo? Eu falei: não, esse é para engordar, de brilho, de objetivo e de sentido. Eu fiz a Lua fazendo regime. Queria ser uma estrela, né? Então, a partir de ideias bem simples, eu crio e escrevi a minha obra toda. E eu acho que é muito importante você dividir com alguém e essa pessoa também compartilhar. Porque uma pessoa pode ser poeta e escritora, mas todo ser humano que tem uma sensibilidade, ele vai estimular e vai entusiasmar você a ser também um escritor, né? E dividir com as crianças que vibram quando eu vou às escolas, quando eu dou entrevistas. E eu, como eu sou de adulto e de criança, eu experimento bem as duas coisas, né? E acho que sempre foi gratificante essa caminhada minha. Então, eu pensei em dividir com vocês que o processo criativo meu é exatamente essa liberdade de criar. E tomar nota da inspiração, nem que seja uma palavra na madrugada e depois desenvolver no outro dia. E assim funcionou até hoje a minha vida. E eu quero muito também, gente, agradecer a Academia Caxambuense de Letras, que eu faço parte, a Academia Poços Caldense de Letras, que eu fui uma das primeiras a entrar também. Quero agradecer muito o grupo Prosa e Verso, quero agradecer a livraria, o grupo literário Fonte das Letras de São Lourenço,
E também do Rio Grande do Sul, que chama Poetas Vivos e Afins. Eu acho o nominho lindo. É de Natal, do Rio Grande do Sul. Isso tudo, gente, faz com que a gente conviva com outras pessoas sensíveis iguais a gente, como essa mesa aqui hoje. Todos aqui falam a mesma língua, né? Nós todos aqui nessa mesa e todos que estão assistindo a Free Poços e clicou ali porque tem uma sensibilidade para participar, interagir. E é isso que conta, esse entrosamento e essa vontade de fazer diferença no mundo. Eu acredito que eu faço. Então, isso é muito bom. E eu queria deixar esse recado para vocês. A mediadora tem alguma pergunta a me fazer? Ai, que coisa linda, Guilmar, que prazer te ouvir. Em relação às perguntas, né, no final a gente vai fazer um bloquinho aí, Sim, se sobrar um sim. tempinho, Tá mas bom. fiquei encantada aqui com a sua fala, né, e quando você chama a atenção e compartilha aqui com a gente que você se inspira por temas simples, né, como isso é importante, como que isso transforma, né, o mundo em leitura, em literatura, né, como que isso desperta a imaginação, a criatividade, como que isso transforma a vida. Né? Fiquei É muito verdade. emocionada com as suas palavras. E sabe, eu acho assim que eu queria dividir com vocês também. Esse amigo invisível, como surgiu? Uma amiga de Caxambu falou que a filha dela tinha uma amiga invisível que morava no telhado. Daí nasceu o livro. Olha Então, só, às vezes, uma frase, um pedido, alguma coisa que vem na sua cabeça, não jogue fora a ideia. Não jogue aí fora. Não. Porque você pode desenvolver essa ideia fazendo um livro. O Despertador Sol, que já foi da Zé Olímpio, editora no Rio, está esgotado. Eu pensei, gente, isso só não despertasse. Que é a coisa mais simples, né? Que a gente tem motivos de sobra para agradecer ao Criador o dia que amanhece. Eu fiz o dia que ele não despertasse, tudo perdeu uma hora no mundo. Os aviões decolaram na hora errada, as classes estavam cheias de pessoas, de alunos, e faltavam alunos e faltavam tias. O circo anunciava um espetáculo de madrugada. Ninguém iria, né, gente? Então, como é importante o despertador sol, nos acordar para a vida, nos acordar para a gratidão, para a misericórdia de todo dia a gente está aqui agora. Ai, respirando, né? Eu respirei tão fundo antes de começar essa live. Então, até o oxigênio é motivo de gratidão, né? motivo de gratidão, motivo de percepção do mundo, Sim, sim, consciência que a gente vive, não exata, é mesmo? Muito bacana. exatamente isso. Essa é a minha mensagem, essa é a minha vida. E eu estava bem nervosa antes de começar, todo mundo, não, você é espontânea, você é isso. Eu sei que eu sou muito espontânea, mas a gente, com o peso da Free Poços, né, a gente fica um pouquinho tensa. Mas eu acredito que a gente tendo a essência e sendo o que a gente consegue passar a mensagem, né, essa alegria de estarmos todos envolvidos com cultura, com literatura, com música, e assim a gente vai transformando o mundo melhor. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, Guilmar. Que prazer te Obrigada. ouvir. Obrigada. Pessoal, com muita alegria, passo a palavra então para a nossa próxima convidada, que é a Regina Renó. Ela é natural de Itajubá. Ela é artista plástica, ilustradora, roteirista e autora de muitos livros para crianças, entre narrativas de imagem e textos. Alguns de seus livros foram selecionados para importantes catálogos, como A Arte de Ilustrar Livros para Crianças e Jovens no Brasil, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, o Livro para Crianças no Brasil, da Feira do Livro de Frankfurt, e o Bologna Children's Book Fair de 2014. Regina, minha querida, a palavra é sua. Bom dia a todos, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, de fazer parte, principalmente por ser do sul de Minas, porque eu sou uma itajubense, e quando a gente é de Itajubá, a gente é do sul de Minas, quando é de Poços de Caldas, nós somos do mesmo lugar. Esse sul de Minas que é lindíssimo, lindo, e meu pai era um homem que olhava para as montanhas e ele falava para a gente, esse é o melhor lugar do mundo, é o lugar mais bonito do Brasil, era o sul de Minas. Eu ainda acho, e quero sempre achar. Mas o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, eu tenho um caminho das artes plásticas,
desde pequena, eu queria ser artista plástica. Então, desde pequena, eu já conseguia ter um universo muito particular de olhar para o mundo, olhar muito para as coisas, olhar para a mata que tinha na frente da minha casa, e que eu imaginava coisas. A mata que escondia fadas, príncipes, monstros, aquilo tudo na minha cabeça vinha, porque eu também era uma pequena leitora, já lia, porque minha mãe era uma professora, nós tínhamos alguns livros, não eram muitos, porque os livros, inclusive, eram caros, e eles não chegavam com tanta facilidade no sul de Minas. Isso eu estou falando dos anos... eu nasci em 55, então foi nessa época para frente. Mas tinha acesso às histórias, às ilustrações, e tudo aquilo compunha para mim um mundo que eu tinha certeza que ele era imenso e que eu precisava conhecê-lo além daquele lugar que eu estava. Então, eu imaginava o que havia por trás das montanhas, porque era tão fantástico imaginar outras pessoas, mundos diferentes, costumes diferentes, tipos de bichos. E a televisão, naquela época, a gente praticamente não tinha quando era pequenininha. A televisão veio depois para a gente ter um pouco mais de acesso. Mas a gente tinha a imaginação, porque na frente da minha casa tinha um poço de tabatinga, que é o barro, né? A argila branca. Ali a gente construía coisas, eu fazia coisas. E o que eu comecei a sentir desde essa época era que a gente tinha uma vida barulhenta, cheia de energia, cheia de crianças, de coisas para ver, de coisas para acontecer, mas eu tinha o meu silêncio. Eu também tinha uma hora que eu precisava ter um silêncio total, desde aquela época. E que tudo que eu pensava, eu sabia que eu tinha um lugar na cabeça de guardar tudo aquilo que eu imaginava, tudo aquilo que eu pensava que podia existir, que eu podia fazer, eu fui criando gavetas. Eu falo isso sempre porque isso é real na minha vida. Parece uma coisa louca, mas não é. Eu fui criando umas gavetas na cabeça para guardar as minhas memórias, as minhas sensações e os meus sentimentos. Até porque eles eram muito perigosos para os adultos, porque a gente, muitas vezes, eu fui vista como uma criança que tinha algum problema mental, porque pensava muito, ficava muito tempo olhando para as coisas. Ai, graças a Deus que ninguém me impediu de fazer isso, mas foi difícil conviver com isso, porque foi isso que foi me trazendo uma coleção de coisas. Eu fui montando um repertório de imagens, de sensações e de sentimentos dentro da minha cabeça. Só que eu achava, quando eu era muito criança, que aquilo era uma coisa muito perigosa que realmente ninguém podia saber, porque era uma coisa louca, você guardar coisas nas gavetas da cabeça. Mas graças a essas gavetas que eu fui criando coragem, e quanto mais eu enchia de elementos que eu sentia, que eu via, que eu percebia, e que eu já interagia, porque eu começava a criar coisas com aquilo tudo que eu sentia e via. Então, quanto mais eu fui guardando, mais eu fui ficando conhecedora daquilo que eu queria fazer na vida, daquilo que eu queria ser. E sempre foi assim. Então, desde pequena que eu tenho um caminho, eu queria ser artista. Eu não sabia o que era ser artista. A gente acha que é pintar. É muito mais do que isso. Mas eu queria experimentar esse lugar. Era esse lugar que eu queria passar. E eu fui realmente para esse caminho, fui fazer um vestibular de Belas Artes, de Artes Plásticas, em Belo Horizonte, passei na Guinhar, frequentei aquela escola magnífica que só me ajudou a olhar mais para as coisas e sentir mais. Os professores eram maravilhosos, eu fui aluna de Amílcar de Castro, eu fui aluna de Sara Ávila, de pessoas que olhavam o mundo de um jeito diferente daquele que eu estava acostumada. E aquilo era realmente aula de olhar. Íamos desenhar no Parque Municipal tinha brinquedo, tinha árvores, tinha tudo e tinha gente. Então, a gente tinha todos os elementos para interagir, todos os elementos para explorar. E foi magnífico na minha vida isso. Quando eu acabei de me formar na Escola de Artes Plásticas, eu nunca deixei esse caminho, nunca, ele sempre seguiu junto com a literatura que veio depois. E agora eu vou contar por que a literatura entrou. Primeiro que eu já gostava muito de livros, eu já era uma leitora quando era criança. Eu já lia contos de fadas. Minha mãe era uma professora, ela tinha esse cuidado.
Às vezes ela contava histórias que eram histórias que não estavam nos livros, mas era muito legal ouvir tudo isso e viver isso. Mas eu tive o primeiro filho, o Tiago. E, claro, naquela época eu já estava começando a ilustrar para a editora Lee. Estava começando a ilustrar. Era uma coisa tão complicada, a gente não sabia como era isso, o que era ilustrar. Ilustrar era desenhar o que estava escrito, mas isso eu fui aprendendo. Isso era de uma abertura, né, incrível, mas bem no comecinho. Aí, quando nasceu meu filho Tiago, bem pequenininho, eu dei a gente começou a dar presente para ele. Os presentes mais interessantes eram os livros. Houve um tempo que ele e o Pedro faziam cabanas com os livros que tinham e passavam os carrinhos por dentro, e de vez em quando alguma coisa chamava atenção, eles pegavam os livros e sentavam, e o carrinho ficava parado, e eles iam para os livros. Então, tudo tinha a ver uma coisa com a outra. Mas esse primeiro filho, um dia nós fomos fazer eu dei o primeiro livro para ele, que eu não vou contar qual livro, porque é a história mesmo que eu vou contar para vocês, que foi a coisa que me abriu para entrar para a literatura infantil, foi essa. Então, nós fomos passear na casa da minha sogra, e na volta, ele no colo do pai, né? E na volta tinha um ratinho caído na calçada. O ratinho estava morto. E a hora que ele viu o ratinho, ele entrou no desespero, no sofrimento, uma coisa tão grande, tão forte, porque aí ele já falava, ele falou muito cedo, com 1 ano e pouco, o Tiago já falava tudo, e ele falava assim que o ratinho era o ratinho do livro dele, que ele não levou o ratinho para o passeio na casa da avó, e que o ratinho foi atrás dele e se perdeu e se machucou com a linguagem dele. Mas aquilo foi de um sofrimento tão imenso, e nós ficamos apavorados, porque ele não queria ir embora, ele queria que a gente pegasse o ratinho da calçada para levar de volta para casa, como se eu fosse ressuscitar aquele ratinho. E a gente não teve outra saída a não ser ir embora com ele aos berros. E quando nós chegamos em casa, ele tinha uma gaveta no berço que ele guardava os livrinhos dele. Era um berço grande, mas ele ainda dormia no berço. Ele guardava os livrinhos. E depois eu descobri que ele também, quando ele amava uma ilustração de qualquer livro, ele recortava e punha na gaveta. Ele selecionava as ilustrações. E eu não sabia disso. Nós descobrimos isso nesse dia que nós fomos atrás do ratinho que morava na minha casa. E quando chegamos em casa, ele correu para abrir a gaveta do berço e achou o livrinho dele, o ratinho que morava no livro. E foi um alívio, uma alegria, porque aí o sofrimento dele, aquilo passou, sumiu. Ali eu percebi a grandeza de uma narrativa visual. Ali eu percebi o caminho que eu devia seguir. Porque quando você vive uma coisa dessa e percebe o envolvimento da criança com uma narrativa visual, o que a criança é capaz de sentir, viver, perceber, é incrível, é incrível. E eu tive coragem de começar com um livro de imagem. Até porque eu não escrevia, eu era uma artista plástica. Eu lia, mas não escrevia. E nem tenho a pretensão de escrever sempre. Eu escrevo quando eu preciso escrever. Eu falo muito isso, eu não sou uma escritora, eu crio narrativas. Mas quando eu preciso de usar algumas palavras, eu uso. E eu vejo os livros de imagem de uma forma que, para mim, assim, é maravilhosa, porque é inesgotável. Para mim, um livro de imagem é como água de rio. Ele vai passando e o barco vai carregando as palavras que não estão escritas. É assim a minha relação com o livro de imagem. É por isso que eu tenho um amor imenso por esse tipo de narrativa e tenho um volume grande de livros assim, né, desse modo, sem texto. Eu não falo que sem texto porque ele tem um texto que fica ali. O texto pode ser um hoje, pode ser outro amanhã, de acordo com aquilo que o leitor sente, que a criança sente, e não é só a criança, o adulto também. E eu tenho a oportunidade de viver isso, que eu tenho uma galeria de arte, que eu tive a coragem de abrir aqui em Gonçalves, que foi magnífico, porque eu recebo pessoas, a gente troca ideias,
e os pais entram, as pessoas entram, as crianças também entram, eu tive que colocar livros na prateleira, e isso tudo foi moldando a minha vida e o meu caminho. Então, esse é o caminho que eu escolhi viver, esse é o caminho que eu amo viver. Eu peço a Deus que me deixe viver mais, porque eu não acabei ainda de criar as coisas que eu queria criar. Eu ainda tenho muito livro para fazer, então eu fico pensando se vai dar tempo, fico apavorada quando eu penso que a gente tem um limite de tempo para viver, fico apavorada, porque cada caminho que eu faço, cada coisa que eu conheço, cada criança, principalmente as crianças. A gente, antes da pandemia, eu visitei escolas desse país todo. Como é fantástico chegar perto de uma criança que chega pronta para trocar coisas com você. Isso é maravilhoso. Então, hoje eu tenho muito na minha vida, muito seguro para mim, que são as minhas funções, que eu organizo no meu tempo, são as artes plásticas e o livro. E quando eu descanso das artes plásticas, eu sento na minha mesa e faço um silêncio absoluto. É a hora que eu estou criando livros. E é um silêncio tão grande, mas tão grande, que eu ouço o ruído do meu lápis, eu ouço todos os ruídos que existem em volta de mim. Por quê? Porque aquilo, principalmente porque a maior parte dos meus livros é de imagem. Então, eu preciso ouvir o tempo, eu preciso ouvir o som da natureza, o som do universo, o som de dentro de mim. Eu preciso ouvir tudo. Então, é assim que eu vivo. Parece esquisito, eu não tenho memória para... Se você me pedir para comprar alguma coisa, corre o risco de eu chegar lá onde eu estou indo e esquecer que eu tenho que comprar alguma coisa. Aí, uma época, meus filhos começaram a ficar preocupados, acharam que eu estava com Alzheimer. Eu demorei para poder convencê-los de que eu já era assim, desde criança, e porque eu tinha outras prioridades, eu consigo deixar algumas coisas de lado quando elas não são tão essenciais para mim, quando não são tão importantes, e ponho outras. Se eu estou andando na rua, eu estou observando o mundo. Se eu estou viajando, eu estou observando. Se eu estou num carro, eu estou observando. O tempo todo eu estou observando. Então, eu acho que o mundo é grande demais para a gente que é tão pequeno e precisa do silêncio, senão a gente não consegue colher aquilo que ele está dando para a gente. Bom, é isso, a história que eu tenho do meu processo de criação é esse. E que provavelmente vai mudar, vão acontecer outras coisas, como eu falei, eu pretendo viver mais, e se possível, bem mais. Obrigada. Que lindo, obrigada, Regina. Que bacana te ouvir contar, né, sua partilha tão íntima, né? E a literatura é uma arte maravilhosa, né? O livro ilustrado é um objeto tão rico que permite tantas pluralidades, né? Tantas leituras, tanto entendimento mesmo, né? Do mundo. Eu fico bem grudadinha nessa ideia, né? Da leitura do mundo, da leitura da consciência, né? Que a literatura permite, desenvolve, né? Faz com a gente, né? Obrigada, Regina, obrigada mesmo. Eu vou, então, passar a palavra para a Sandra Rodrigues, que é natural de São Gonçalo do Sapucaí, professora e escritora, pós-graduada em psicopedagogia, educação especial e atendimento educacional especializado. Ela ocupa a 18ª cadeira da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, e tem um conjunto encantador também de obras publicadas por editoras e de forma independente. Dentre elas, Alvorecer no Mundo das Fadas, O Meu Gato Irlandês, O Dragão de Mil Cores e diversas outras obras que ela vai contar um pouquinho agora para a gente. Então, com muita alegria, Sandra, passo a palavra para você. Bom dia a todos. É uma imensa alegria, né, estar participando pela primeira vez da Fripostos. Eu queria falar para a Regina que esse ano eu tenho, né, a sorte de ser professora, e esse ano eu trabalhei com a obra dela, o João das Letras, né, e eu falo que a gente ser escritora e professora, a gente tem o feedback das crianças, né, de tudo que a gente faz. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu também sempre fui uma criança leitora,
desde muito pequena. Eu também não tinha muitas condições de comprar os livros, eram caros na época, mas eu tinha a sorte de ter amigas, né, que compartilhavam os livros comigo, e sempre que me encontravam, estavam com o livro na mão. Então, eu acho que todo escritor, eu acho que passa por esse processo de ser primeiro um leitor, né, voraz. Eu posso dizer que eu era assim. E eu também sempre fui uma criança com muita imaginação. Como a Regina falou, às vezes até eu pensava que tinha alguma coisa errada comigo. Sempre que eu olhava alguma coisa, eu estava criando uma história. E ao contrário, eu passava, eu contava para as pessoas. Isso, às vezes, soava até um pouco estranho. E aí, com o passar do tempo, né, eu me lembro que desde os meus 12 anos, eu já ditava lá para minha amiga um livrinho que a gente estava escrevendo, mas foi assim, passando essa vontade de escrever, porque outras coisas vieram, né? Eu fui fazer um magistério e fui dar aula, e casei também. Depois, quando eu fui para a faculdade, que também foi com o Projeto Veredas, nós tínhamos que escrever um memorial. E aí voltou essa vontade minha de escrever. E eu comecei a escrever esse memorial. E a minha tutora, na época, ela ali falava assim, nossa, mas você escreve tão bem, você podia escrever um livro. E essa vontade de escrever se reacendeu. Eu lembro que na época de escola, sempre eu participava, né? Tinha um concurso literário, estava eu lá com meu poema, né? Mas isso foi deixando aos poucos pelas questões da vida mesmo. E aí, na faculdade, né, eu comecei a escrever esse memorial, e aí um dia ela me pediu para escrever um artigo para o jornal da faculdade, que é o UNES, né, sobre uma visita que nós fizemos ao museu, e foi muito bem recebido. Então, a partir de 2005, eu comecei a pensar na ideia. Mas também fui deixando de lado pelas questões da escola, porque quem é professor sabe o tanto que a escola consome o tempo da gente, e eu muito dedicada, sabe? E aí, um dia, minha filha fazia o conservatório e ela precisava criar uma personagem para uma peça teatral. E aí a gente, como eu estava trabalhando naquela época sobre meio ambiente, reciclagem, aí a gente criou a Rita Recicla. E eu fiz um poema, né, infantil. E esse poema, ela usou, né, a história, ela criou a personagem, mas ficou guardado na gaveta. Até que um dia eu resolvi levar a Rita Recicla para trabalhar em sala de aula. E aí eu mostrando o meu trabalho para a supervisora, ela falou, mas por que você não tenta... Esse livro seu é tão bom, por que você não tenta publicá-lo? Eu até então nunca tinha pensado nessa... Isso foi em 2017. E eu mandei para algumas editoras, e eu recebi uma resposta positiva. E, assim, de várias editoras. Então, eu fiquei muito feliz. E aí, acabei publicando a Rita Recicla com a Giosli, né, com o Giosli Editor. E aí, a partir disso, parece que, assim, abriu aquela vontade de escrever. Então, eu produzi muito, de 2017 até a pandemia, eu produzi muito livro infantil, porque é a minha praia, é o que eu gosto. E produzi também um romance. Quanto à questão, assim, de inspiração, como a Regina estava falando, a Guilmar falou, nós, escritores, eu penso que tudo para a gente, o mundo é uma fonte de inspiração inesgotável, né? A gente tem mania de ver, às vezes, uma palavra, um objeto, um vídeo, e aí eu assisti um documentário sobre a guerra na Síria, e aquilo me chamou muita atenção, principalmente a questão das crianças, né? Das crianças que ficavam ali, se perdiam dos pais, e aí eu resolvi fazer uma pesquisa mais profunda, e foi o meu primeiro romance, e esse é adulto, que foi o Diáspora, Os Peregrinos do Vento. Esse livro ele foi publicado no Brasil, na Argentina, e ele, assim, conta a história de um menino, né, que está fugindo da guerra, porque eu gosto muito de falar de jornadas, principalmente jornadas transformadoras. E aí eu fiz esse livro, ele foi publicado, mas eu penso que eu ainda gosto muito da literatura infantil, que, assim, a infanto-juvenil que está dentro do que eu trabalho.
E aí veio outras obras, né? O Gato Irlandês, Alvorecer no Mundo das Fadas. O meu Gato Irlandês é engraçado, eu assisti uma reportagem sobre um castelo na Irlanda, Cork, na cidade de Cork, e que o pessoal tinha um castelo que eles beijavam uma pedra, e essa pedra tinha um poder transformador de quem a beijasse ficar com o dom da eloquência na fala. E a partir disso eu criei, né, uma história de uma menina que viaja para Cork, né, e lá ela encontra um gato falante, que na verdade não era um gato, né, um ser mágico, e que gostava muito de descobrir palavras novas no dicionário, e eles vão descobrir por quê, né, a questão dessa pedra mágica, o que aconteceu com essa pedra, quem que colocou essa pedra lá. Então, a partir disso, eu criei o Gato Irlandês. O Alvorecer no Mundo das Fadas, também, a gente pega muita questão do humano, né, as fadas, mas eu sempre ponho o humano. Então, os Médicos Sem Fronteiras, eram coisas assim, que me inspiravam, coisas que eles fazem, pessoas que trabalham, né, com ajuda humanitária. Então, tudo isso eu transformo, né, em contos de fadas, mas que abordando, de uma certa forma, também a realidade. Então, eu gosto muito disso, de jornadas transformadoras. E na pandemia, eu também comecei a escrever poemas novamente. A Guilmar sabe, a gente faz parte da Pessoa aqui em Varginha, e a gente tinha o Entardecer Literário, que a gente se reunia, né, todo sábado, para poder conversar com os outros escritores, falar um pouco de poesia. E aí veio a pandemia, a gente não pôde mais, e nós começamos, né, a trocar figurinha pela internet. Então, é proposto uma palavra, um tema, e a partir daí a gente desenvolve os nossos poemas. E eu comecei a gostar também de escrever. E a partir daí também eu comecei a mandar para várias antologias, tenho hoje poemas em mais de 15 antologias, contos. Então, foi esse processo meu de me tornar uma escritora, né? Esse aí é um conto que entrou, que eu escrevi na época da pandemia para um concurso da Giosc, que eram Todos os Abraços do Mundo, e foi escolhido pela Cora, né, editora, para fazer parte dessa coletânea. Durante a pandemia também eu escrevi um conto, Melhor Amigo. Uma coisa que me inspirou muito também foi ver a solidariedade, né, do povo brasileiro, e esse conto, Meu Melhor Amigo, ele foi escolhido para a literatura das circunstâncias, que foi pela Universidade Federal de Roraima, e o Melhor Amigo fala disso, né, da época da pandemia em que as pessoas não podiam sair, e um menino se dispõe a fazer as compras para um velho ranzinza, e a partir daí nasce uma amizade. Então, na época da pandemia, eu acho que eu produzi bastante também, produzi o livro Os Visitantes, né, que também a minha inspiração veio a partir de um documentário que eu assisti no jornal, e os animais invadindo a cidade, que estava em lockdown, né. Então, Os Visitantes é mais ou menos isso, os animais têm que atravessar a cidade para ir para uma mata que ainda não está poluída. Então, nesse livro, eu falo sobre o meio ambiente, sobre a biodiversidade, mas principalmente sobre a solidariedade, porque os animais têm ali uma visão dos homens como destruidores, né? E, de repente, quando eles passam pela cidade e vê tudo que está acontecendo, que eles veem um ajudando o outro, eles começam a ter uma outra opinião sobre os seres humanos. Então, é isso. Meu processo de escrita também, ele é livre, eu não tenho uma regra, até porque eu trabalho muito, então eu não tenho aquilo, hoje eu vou sentar, vou escrever 50 páginas. Então, é quando vem a inspiração, né? Eu não me cobro. Como a Guilmar falou, às vezes a gente passa meses sem escrever, e de repente às vezes o livro vem completo na cabeça, a história vem completa, você tem que só sentar e desenvolver. É uma coisa que eu tenho aprendido muito, eu tenho lido muitos autores brasileiros, né? Igual fala a obra da Regina Renault, palavras que encantam, eu acho que tem que passar por isso.
Quando a gente escreve para a criança, a gente tem que dar esperança para ela, a gente tem que colocar um pouco de fantasia, lógico, a realidade, mas a gente também tem que dar aquela fantasia para a criança ter esperança. Porque a literatura infanto-juvenil, ela pega, assim, o menino em transição, né? Ele está saindo da infância, indo para uma adolescência, né? Vai passar para uma vida adulta, e ele ainda, nesses livros, ele ainda quer buscar isso, a fantasia, né? O encantamento. Eu acho que a gente tem que encantar. E, graças a Deus, eu vejo que eu tenho, quando eu tenho com meus alunos esse feedback, né? Agora, quando eu produzo contos, que eu vou pôr em alguma coletânea, primeiro eu leio para eles. Uma outra coisa que eu estou aprendendo, eu aprendi isso com o meu editor, né? O Alex, ele fala assim, olha, Sandra, as pessoas não querem um livro por mês do escritor, né? Então, você tem que desenvolver muito bem as suas ideias, você tem que mandar, né? Eu sempre mando para ele ler, tem a parte dos cortes, né? Aquilo, eu acho que o autor é muito apegado ao seu livro, às vezes a gente não quer tirar aquilo, mas está tão bom, e de repente a gente tem que cortar, né? Eu tinha muita dificuldade para escrever contos por essa questão, sabe? Eu acho que eu não sou tão sintética, não sei sintetizar, e aí agora eu estou aprendendo, sabe? Então eu acho que eu ainda sou uma escritora em processo de formação, né? Quero, igual a Regina Renault, ter bastante tempo para escrever muito mais, né? Pretendo escrever, acho que estou ganhando meu espaço, né? Mando muito, estou com 2 originais aí em concursos, eu busco sempre estar, né, antenada nessa questão de concursos, porque eu acho que eles abrem portas, né? Eu falei esses dias para um escritor que meu sonho realmente é ver uma obra minha publicada, premiada, né? Como foi o Melhor Amigo. Não é vaidade, é uma questão mesmo de abrir portas para a gente. O meu sonho é ter meus livros nas escolas, né? Nas caixas literárias, como eu vejo de vários autores, né? Hoje a gente tem o privilégio de estar com 3 grandes autores aí, e um dia eu quero ser igual a vocês, né? Ou pelo menos chegar um pouquinho perto, e é isso. Eu acho que o processo criativo é isso, é a gente deixar fluir, é ter essa liberdade, não se cobrar, porque eu acho que a gente não tem que se cobrar, e falar daquilo que a gente acredita, mas sempre passando, né? Eu procuro sempre passar essa mensagem para os alunos, com encantamento, a fantasia, e mostrando também a realidade, né? De uma forma com esperança, né? Que eu também ouvi esses dias de um autor que fala que a gente tem que pregar a esperança nesse mundo tão difícil que está hoje, né? Então, gente, é isso que eu gostaria de falar da minha obra. Muito obrigada. A gente que te agradece, Sandra. Que lindo, né? Esperançar é um verbo muito importante para a gente, né? Nesses dias de hoje. E eu fico bastante tocada quando você traz justamente essa questão de retratar nas suas obras a realidade, né? De uma forma sensível, de uma forma que permeia aí o mundo maravilhoso, né? O mágico. Isso deixa a vida mais leve, não é mesmo? Isso deixa, a gente se reconhece num livro, né? A criança se reconhece no livro, né? Faz mais sentido para ela também. Isso é leitura. Verdade. Muito obrigada, viu, Sandra? E para a gente fechar com chave de ouro, pessoal, eu vou convidar agora o Marco Túlio Costa. Ele é formado em Comunicação Social e Letras, possui 23 livros publicados, dentre eles uma respeitada produção infanto-juvenil como O Mágico Desinventor, que tem 24 edições no Brasil e 11 edições no México. A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil destacou alguns de seus livros com o selo de altamente recomendável e acervo básico da literatura infantil e juvenil. E a Fundação também selecionou algumas de suas obras para feiras internacionais. Entre os seus prêmios literários, o Alfredo Machado Quintela, da Fundação, em 1985, Prêmio Brasília de Literatura, de 1991, Prêmio da Fundação da Biblioteca Nacional, em 2012, Prêmio Jabuti,
na categoria Infantil e Juvenil em 2014. Olha só que bacana. Então, Marco, a palavra agora é sua. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui, presente nessa mesa. Agradeço aí o pessoal do Polígono Sul Mineiro, que vem nos dando, abrindo portas, né, para a gente aqui na região. Agradeço a todos aí pelo convite. Bom, estão vendo aqui um banner às minhas costas, e tem um selinho ali de 40 anos de luta, nessa... Eu sou contemporâneo da Regina Renault, né, Regina? E tenho você como uma referência, querida. Quando eu morei em Niterói, e tenho que agradecer a Niterói e a Baía da Guanabara pela inspiração que me deram para o meu primeiro livro, porque primeiro livro infanto-juvenil, eu era um escritor, eu era um contista dos anos 70 em Minas Gerais, publicava no Suplemento Literário, a gente teve um movimento aqui em Passo, da revista Protótipo, e quando eu mudei para o Rio de Janeiro, para Niterói, eu levava minha máquina de escrever nas costas, as minhas trouxas, e fui para lá, e o impacto que me causou a visão deplorável da Baía da Guanabara me fez sentar ali sozinho ali no quarto de pensão em Niterói e pensar numa forma de desinventar aquilo tudo, né? Então, daí a criação do Mágico Desinventor, que é esse poder de consciência que nós todos temos para descriar aquilo que na verdade, nos faz mal. Então, nasceu essa primeira ideia, mas como eu não era escritor voltado a esse público infanto-juvenil, eu escrevi um calhamaço muito grande, mandei para um concurso lá da União Brasileira de Escritores, na época, e uma coisa que não acontece, tá? A nossa Sandra Rodrigues falou que ela gosta muito de participar de concursos de literatura, né? Para quê? Porque ele abre caminho, e é verdade, é verdade. Eu tive o seguinte ensinamento a respeito de concursos: se você ganha, é extremamente importante, se você perde, não tem importância nenhuma, né? Então vamos participar, né? E naquela época, uma coisa que não é normal, nem era e nem é você receber o original de volta, comentado, rabiscado e com um pedido de, pelo amor de Deus, reveja tudo isso aí e escreva de novo, porque a ideia é muito boa. E foi o que aconteceu. A Estela Leonardo teve esse carinho, esse cuidado de me mandar, ela própria, foi lá, postou no correio e eu recebi aquilo de volta. Então, esse empurrão, porque foi um empurrão mesmo, eu fui catapultado assim, para fazer parte desse movimento de criação, né, da literatura infanto-juvenil no nosso país. E ela tinha razão, eu refiz tudo, tinha um original pronto na hora certa, porque aí eu estava com um amigo certo, né, o Jefferson Ribeiro de Andrade, já falecido, nosso queridíssimo aqui também do sul de Minas. Ele era editor da editora Record, né, que é patrocinadora aí da nossa feira, da Flipostos. E ele falou, eu conversando com ele lá, falou: você conhece alguém aí ligado à literatura infantil, algum editor, para eu mandar um original, porque eu refiz, contei toda a história para ele. E ele falou: não, a editora Record está abrindo aí uma nova frente de comercial, porque para eles é um comércio, né? E o livro foi aprovado, teve 3 edições só no segundo semestre daquele ano, quando ele foi publicado. Então, o que eu fiz a partir daí? Eu procurei saber, conhecer o que é literatura infanto-juvenil, o que é literatura infantil,
eu passava a frequentar lá a sede da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, lá no centro do Rio de Janeiro, né? Para que me dessem referências, e eu comecei a ler a respeito. Então, eu comecei a estudar para ver o que é importante. E isso tudo me foi dando base para aqueles outros livros que se seguiram. O meu processo criativo, eu compartilho aqui de todo o processo criativo, né, da Guiomar, da Sandra e da Regina. Essa coisa é assim mesmo, a gente cria com liberdade, né? Vamos criar o tema tal, não, o tema isso. Eu nunca consegui escrever sobre isso, porque o processo criativo, né, a inspiração que a Guiomar lá no comecinho falou que é o Espírito Santo, né? Só pode ser uma coisa santa mesmo, porque é muito gostoso, né? Ela é transformadora. Mas a gente sabe que é aquilo que vem do consciente para o inconsciente, o consciente para o inconsciente, e não por outros motivos que somos tão inspirados quando acordamos de madrugada, quando acordamos de manhã, né? Porque a fantasia e a realidade, o inconsciente trabalha com símbolos e com aquilo que nós temos de repertório aqui dentro. E aí ela liga. Eu adorei essa história do gato aí, né, que teria beijado a pedra, né? É fantástico isso. Então, nós percebemos que esse processo criativo, ele é um rodamuinho do consciente e do inconsciente, consciente e inconsciente. Agora, nós temos que colaborar com o inconsciente. Então, nós temos que ter repertório. Então, aqueles que nos acompanham aí e pretendem escrever, seja para criança, adolescente ou para qualquer público, tem que entender que, primeiro, ele tem que ser leitor. Não existe escritor que não seja leitor. Todos aqui, vocês perceberam, falaram, eu fui uma leitora voraz, eu gostava muito de ler, eu lia isso, eu lia aquilo. Então, não tem como. E nós estamos num tempo esquisito, porque agora o interesse vai para quem tem seguidores, né? Então, é um troço esquisito, porque aí... e a referência dele, o que ele leu, baseado em que ele está montando a sua visão de mundo, o que ele está fornecendo, né? Então, assim, esse processo criativo, a pergunta que vem é, o que te inspira? O que te inspira? E aí me ocorreu aqui, enquanto vocês falavam, aquela frase... do Rainer Maria Rilke, né, em Cartas a um Jovem Poeta, em que ele dá o seguinte direcionamento à pessoa a quem ele escreve, é que olhe para a sua infância. Lá é um depositário de coisas maravilhosas, coisas que merecem a sua atenção. E por que isso? Né? Sejam mas as memórias sejam muito boas, elas que te construíram. Então, se eu for observar a minha obra, eu tenho vários livros aqui que contam sobre a minha infância, né? O próprio Mágico Desinventor fala de uma mudança que eu tive da cidade de Formiga, onde eu nasci e vivi pouco tempo lá, mas onde eu nasci, e de lá meu pai veio transferido, Banco do Brasil, minha família veio transferida. Então, eu falo daquelas brincadeiras que eu fui aprender aqui no sul de Minas, das coisas, do ambiente. Existe uma pracinha descrita logo de cara, essa pracinha é a Praça Blandina que existe aqui na cidade, e como prevê no livro, um dia os casarões iriam desaparecer, iriam aparecer prédios maiores, né? Então, isso são lembranças, apelidos dos meninos. Menino não tinha nome, não. Menino tinha apelido, tá certo? A diversidade do grupinho de crianças,
Um é preto, outro é gordo, outro é um nerdzinho que estuda demais, o outro é assim, outro assado. Então, tudo está lá. Então, são lembranças de infância mesmo, e como elas são. Tem um livro publicado pela FTD, Histórias à Flor da Pele. Esse livro, eu falo de uma coisa que acontecia comigo lá em Formiga. O meu avô alugava o casarão dele de uma senhora que morava logo em frente, a dona Luca. E ela tinha uma empregada, uma preta, gorda, grande, chamada Anésia. E as duas ficavam sozinhas nessa casa, lá de frente. Eu me lembro até do ruído do portão de ferro quando a gente abria para fazer uma visita ou para pagar o aluguel. E as minhas tias iam e eu fazia questão de ir atrás. O portão fazia um barulho. Luiz! Eu botei o nome do personagem de Luiz, por causa do barulho sabe aquele barulho de ferro, assim, coisa que falta azeitar? Isso é uma inspiração. São os pequenos detalhes. E eu gostava de ir lá porque elas contavam histórias e transportavam quem ouvia para um tempo muito antigo. Eu, criança, imagina elas falar de 50, 60, e eu estou aqui falando de 40 anos atrás, olha só, eu estou ocupando meu lugar na idade delas, né, hoje. Mas para mim elas eram velhíssimas, e o mundo delas era mágico pela própria idade que elas tinham, né? E o que eu fazia? Olha só, no fundo da metade da parede meia, o meu pai morava com a minha mãe, meus pais moravam de parede meia com meu avô. Naquela metadezinha, nem era metade, a parte da casa que eles moravam, não cabia nada no fundo da casa. Era só, eu descrevo isso, era só um terreirinho calçado de tijolos comuns, que viviam cobertos de lodo, né? E um tanquezinho que ficava na sombra de um pé de chuchu. Meu Deus! E o que eu inventei? E fiz isso mesmo, o personagem faz, mas quem fazia era eu. Eu pegava assim, ó, nas fraldas da camisa, ia lá, apanhava chuchu, punha nas fraldas da camisa aqui 2 ou 3 e saía carregando aquilo, atravessava a rua, batia na porta da casa delas, porque eu tinha. Eu inventei um ingresso para o show de contação de história dela. Eu batia na porta, elas atendiam, olhavam para a minha cara, eu falava assim, minha mãe mandou entregar um chuchu para a senhora. E a hora que elas pegavam, morrendo de rir, né, porque a casa delas tinha uma horta imensa, tinha de tudo, né? E eu entrava e sentava lá na cozinha e ficava escutando as histórias dela. Então, isso são memórias efetivas. Outra história daqueles tempos, 64, quando estourou o golpe militar, a ditadura se implantou, os meus pais estavam fazendo 10 anos de casado, e veja só que grande ideia tiveram, saíram de carro para uma segunda lua de mel e conhecer Brasília. Só que meu pai tinha uma biblioteca muito grande para qualquer pessoa comum, porque ela ocupava um quarto inteiro, todas as paredes, né? Então isso era uma coisa absurda de diferente, né? No mínimo diferente. E as ideias dele preocupavam o meu avô. Então, quando ele saiu de viagem, o meu avô correu lá na casa, pegou tudo quanto é livro que ele podia e começou a esconder dentro do forno, do fogão de lenha, escondia debaixo das camas, escondia não sei aonde. E havia muitas revistas que ele recebia de vários países. E meu avô pegou tudo isso e enterrou no galinheiro. Ele cavou um buracão lá e enterrou no galinheiro. E havia uma publicação em Esperanto, né, que chamava O Povo Chinês, que vinha da China, porque ele correspondia com o chinês da Manchúria. E quando veio as águas aí de Furnas, né, porque tudo daquela época, né, era tudo novidade, inundaram, meus tios gostavam de ir pescar nas águas de Furnas. E
adorava ficar com gente adulta, sabe? Eu adorava, porque a conversa sempre me interessava. E adorava pescar. Mas a condição de que eles me impunham, geralmente, era você arruma as minhocas. Então, eu era um caçador de minhocas, que já é uma coisa muito importante para uma criança de 8, 9 anos, né? E eu corria lá no fundo da horta e batia o enxadão, e esse enxadão pulava para trás. Eu batia o enxadão pulava para trás, então eu limpava o chão, a parte de terra, a parte de gravetos e folhas mortas, e dava com a cara com uma chinesinha, né? Sorrindo, o povo chinês, a capa de uma revista. Então, essas memórias eu coloquei num livro que ainda está inédito, mas foi lá que eu fui buscar isso. Foi lá que a gente vai beber dessas ideias, né? Então, assim, de fato, a nossa infância é um baú de memórias afetivas. Por quê? Porque nós lemos, tivemos o primeiro contato com a leitura, porque as contações de história nos impressionam, né? E por aí vai. Olha, eu acho também que as leituras a que você teve acesso, né? Elas são extremamente inspiradoras. Também por aquele tempo, meu pai comprou uma coleção que muitos aí devem conhecer, os mais... A Regina Renault, pelo menos, né? Minha contemporânea. O Mundo da Criança. O Mundo da Criança entrou naquela casa, eu lembro direitinho, que eram vendedores de livro. Então, eu entro em casa, está lá um sujeito que eu nunca vi, com umas caixas, umas malas de livro lá, e me entrega um dos livros, fala assim, olha só, o que você acha? E eu cheiro aquele livro, aquele cheiro daquele livro, né? Aí aquelas gravuras coloridas, aquela delícia de livro, e eu ali, ávido, olhando, peguei um, falei assim, eu quero esse aqui. Eu falei, não, são todos. Isso é uma maravilha, né? Isso é uma maravilha, né? Pouco tempo depois, eu estava lá no Espírito Santo para dar uma palestra, andando numa biblioteca lá, dei de cara com o Mundo da Criança numa prateleira. Eu falei assim, olha só, encontrei infância, né? Encontrei infância. Então, assim, lembre-se que o novo escritor tem que lembrar que crianças gostam muito de ouvir histórias. Por isso, a efabulação bem feita, ela é interessante. A narrativa, como diz a Regina Renault, ela tem que ser inspiradora, ela tem que ser instigante. Então, dedique seu tempo a trabalhar isso, né? A trabalhar, não tenha pressa, né? Como foi dito aí pela Sandra, não tenha pressa, né? A pressa não faz parte do processo criativo, literário, né? De uma boa literatura, não faz. Tem gente que quer publicar por semana, né? Mas eu acho que o livro tem que amadurecer em gavetas, né? Então, isso é um aspecto que eu gostaria de pontuar. Então, vamos dizer assim, o que você cria é um diálogo com o mundo. O que você cria é um diálogo com o mundo. É a sua visão de mundo que você está oferecendo. Você oferece a tua visão de mundo não para impor o seu ponto de vista, não para convencer ninguém, né? Você oferece gentilmente o seu ponto de vista para que a pessoa ali, de cima do teu ponto de vista, possa elaborar o seu próprio ponto de vista e pular para mais longe. Então, nós não somos o ápice, o cume da montanha. Nós somos apenas a plataforma para lançar alguém mais distante, né? E é bom quando a gente percebe assim que algum escritor chegou e falou assim,
Nossa, eu lia muito você quando eu era jovem, quando eu era criança, que não sei o quê, né? E isso é comum para todas vocês, acredito, né? Que tem esse retorno, né? Que é uma característica muito da literatura infantil, mais do que as outras, né? A gente recebe muito esse retorno de leitor, né? Então, e como é que a gente dialoga com essa realidade de hoje, com crianças e jovens que vivem num mundo complexo, que dá a elas informações aos montes, né? Toneladas de informações todos os dias através das mídias sociais, e é uma geração que tem, digamos assim, no seu DNA o imediatismo. Parece que tudo tem que acontecer agora, tem que ser para ontem, para hoje, até a leitura fica assim, uma agonia, né? Então, eu acho que nós, o autor de hoje, com a bagagem que ele tem, como eu disse, com o repertório que ele tem, ele vai observar, ser um observador, nós temos que vampirizar o mundo, né? Observar tudo que está à nossa volta. Foi assim, gente, que em 1999 eu mal tinha comprado um computador ainda, pouco mexia com isso, não tinha. Naquela época, o que existia de rede, acho que era o Orkut, o ICQ, né? O ICQ, era uma pobreza danada com relação a hoje, mas era um avanço muito estranho. E eu, naquela época, observando isso, observando alguma coisa, algumas falas a respeito de meninos que gostavam demais de jogos de computador, eles baixavam os jogos, eles compravam, eu escrevi um livro naquela época que falava de um garoto com vício em jogos eletrônicos e internet, 1999. Né? O livro Oi? Que interessante essa situação lá, né? Já acontecendo lá atrás. Exatamente. Então, assim, é a observação do mundo, né? Nós temos que observar o nosso mundo, né? E ter o respeito pela inteligência de quem vai ler. Então, você não precisa ter medo do teu leitor, você tem que ter respeito pelo que ele vai ler, né? Considere o teu leitor mais inteligente que você, mesmo que seja uma criança. Muito bacana, Marco. Nossa, o Marco trouxe aí tanta coisa para a gente pensar, não é mesmo? Daria uma boa mesa para o nosso Flipostos de setembro. Vamos pensando nisso. Que coisa boa, que coisa mais linda. Gostei muito dessa ideia que você trouxe, essa imagem, né, da leitura e da escrita enquanto um rodamuinho que vai se retroalimentando. Não é mesmo? Né? O escritor, o professor também que está ali na situação de ensinar a leitura, né, precisa de ser um leitor. E o leitor, né, ele está ali permeado por tudo isso, por todas essas memórias, essa realidade, né? Eu gosto muito de um livro do Paulo Freire, acredito que vocês também conhecem, com certeza, que inclusive está fazendo 40 anos agora, em 2022, que é aquele que se chama A Importância do Ato de Ler, né? Que ele ensina para a gente que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? E essa nossa mesa aqui de hoje, ela reuniu esses queridos sul-mineiros para falar para a gente da palavra que nasce aqui, nesse nosso território, nesse nosso mundo, né, no território sul-mineiro. E essa palavra que se manifesta no formato de literatura infantil e juvenil, que é pioneira aí para a pessoa, né, para a criança e depois adolescente, o adulto, enfim, fazer essa imersão no mundo dos livros, nessa literatura que começa muitas vezes em casa, às vezes ainda na barriga da mãe, não é mesmo? E depois perpassa aí para o mundo da escola, transborda a juventude, transborda a infância, que constitui cidadãos plenos de sua consciência, justamente por essa pluralidade de vozes que vão formando as pessoas, né? Infelizmente, a gente não vai ter tempo para conversar um pouquinho mais, a gente já está no nosso horário, né? Fico morrendo de vontade aí de que chegue logo setembro para a gente poder abrir
esse diálogo tão grande que está surgindo aqui, quanta coisa legal para a gente falar, né? Eu gostaria de agradecer, em nome do Polígono, a presença de vocês, muito obrigada mesmo. Agradecer a Fripostos, agradecer ao Polígono pela iniciativa, pela delícia desse encontro, né? Que está pedindo aí por mais encontros desse, não é mesmo? Obrigada, Helena, obrigada, Carol, nossa intérprete de Libras, por todo o suporte de vocês. Obrigada a todos os escritores, a todos os participantes que estiveram aqui até agora. E eu quero deixar um agradecimento especial para a Cris Souza, do Polígono, por toda a sua generosidade da partilha de seu conhecimento, né? Eu desejo a vocês que esse dia de hoje seja cheio de cultura, cheio de literatura, cheio de celebrações, que seja muito bem vivido, muito bem aproveitado. Um abraço a todos, muito obrigada. Nossa, eu não vou nem finalizar, podia ter finalizado a mesa com as palavras da Larissa já. Que maravilha, Larissa. Você, então, faço das suas palavras as minhas, e espero vocês aí de casa, então, às 14 horas para a próxima mesa. Aliás, a última mesa dessa sala hoje é do Polígono também. Aguardo vocês, tá bom? Muito obrigada, Marco, Guiomar, Sandra, Regina, Larissa, Carol, novamente, muito obrigada. E a gente se vê em breve.